Olha só que interessante. Em todo produto que a gente compra, tem uma linguagem secreta escondida. É um código, sabe? Um que revolucionou o mundo e que está literalmente bem debaixo do nosso nariz. Hoje, a gente vai decifrar o que tem por trás daquelas listrinhas pretas e brancas. E para começar, já vou lançar uma pergunta que parece, sei lá, ter uma resposta super óbvia. Quando a gente olha para um código de barras, o que o leitor está lendo de verdade? São as barras pretas ou os espaços em branco entre elas? Pensa aí, porque a resposta pode te surpreender. E a resposta é surpreendente mesmo. Teve um usuário no Reddit que resumiu perfeitamente. Ele disse: descobriu hoje que os leitores de código de barras leem as partes brancas, não as pretas. É isso, exatamente isso. A informação mais importante não está na tinta preta, mas sim onde não tem tinta. E essa pequena revelação, gente, é o ponto de partida para a gente entender como tudo isso funciona. Beleza, então? Se o segredo está nos espaços em branco, como que isso funciona na prática? A resposta, olha que legal, não está em nenhum algoritmo super complexo, não. Está na física pura. É tipo um jogo de luz e sombra que transforma um simples desenho em informação digital. O processo todo é fascinante, sério. Funciona assim. Primeiro, o leitor solta aquela luz vermelha, certo? Quando essa luz bate nas barras pretas, o preto absorve a luz. Puf, ela some ali. Mas, quando a luz bate nos espaços brancos, ela é refletida de volta direto para o aparelho. Aí um sensor mede o quanto de luz voltou. E é esse padrão, essa sequência de luz refletida e não refletida, que carrega toda a informação. É isso que vira a linguagem que o computador entende. E essa linguagem nada mais é do que o famoso código binário. É o liga e desliga dos computadores, a base de tudo. Pensa comigo. Quando a luz volta do espaço branco, é como se o sensor gritasse 1. E quando a luz não volta, porque foi absorvida pela barra preta, ele grita 0. E essa sequência de uns e zeros é o que o computador lê, simples assim. Mas não para por aí, fica ainda mais genial. Não é só sobre ser preto ou branco, sabe? A largura das listras também importa, e muito. Uma listra branca bem fininha pode ser um 0, enquanto uma preta fininha vira um 1. Agora, se a listra for mais grossa, ela pode valer 000 ou 1111. É essa combinação da cor com a espessura que cria um código super rico em informação. E como toda grande tecnologia, o código de barras também tem uma história de origem. E a dele é surpreendentemente humana. Não nasceu num laboratório cheio de cientista de jaleco branco, não. Nasceu num lugar bem mais, digamos, inesperado. O cara por trás de tudo isso se chama Norman Joseph Woodland. Imagina a cena. Ano de 1949, ele tá lá numa praia em Miami, quebrando a cabeça para criar um jeito de codificar produtos. E a inspiração veio de onde? De algo que ele aprendeu quando era escoteiro, o código Morse. Ele simplesmente começou a desenhar os pontos e traços do código Morse na areia e aí teve a sacada de esticar esses pontos e traços para baixo, formando linhas finas e grossas. A ideia do código de barras nasceu literalmente ali, desenhada na areia. Incrível, né? Só que da ideia até a prática, a jornada foi longa, viu? A ideia na praia foi em 49. Em 52, saiu a patente de um design que era até circular, parecia um alvo de dardos. E só 22 anos depois, lá em 1974, com a tecnologia de laser já mais avançada, é que o primeiro produto foi escaneado num caixa de supermercado. E sabe o que era? Um pacotinho de chiclete. Demorou, mas chegou lá. Aliás, se essa história tá sendo tão legal para quem tá assistindo quanto tá sendo para mim contar, não esquece de deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Combinado? Bom, aquele código de barras que a gente vê todo dia no supermercado é, na verdade, só um dos dialetos de uma família enorme de códigos. É isso mesmo, existem vários tipos e cada um tem sua própria gramática, suas próprias regras. A grande diferença está entre os códigos 1D e os 2D. Os 1D, os lineares, são essas listras clássicas que a gente conhece. Elas guardam a informação só na horizontal. Já os 2D, e o exemplo mais famoso é o QR Code, guardam dados tanto na horizontal quanto na vertical. Por isso que cabe muito, mas muito mais informação ali dentro. Tipo um link de um site inteiro, por exemplo. E para tudo isso funcionar sem erro, os códigos seguem regras bem rígidas. É como se eles tivessem um manual de instruções embutido. Tem caracteres que dizem para o leitor: "Ei, começa a ler aqui!" e outros que falam: "Pronto, acabou aqui." Tem separadores que fazem com que ele possa ser lido de qualquer jeito, até de cabeça para baixo. E tem até as zonas mudas, que são aquelas margens brancas nas pontas, essenciais para o leitor não ficar confuso. É um sistema realmente à prova de falhas. Claro,
De nada adianta o código se não tiver quem o leia, né? O código é só metade da história. A gente precisa dos olhos que fazem a leitura. E assim como os códigos evoluíram, a tecnologia dos scanners, dos leitores, também teve um salto gigantesco. Tudo começou com os leitores bem simples, que pareciam uma caneta e que você tinha que passar em cima do código com a mão. Depois vieram os scanners a laser, aqueles bem mais rápidos que a gente vê nos caixas de supermercado. Hoje em dia, a coisa evoluiu para leitores CCD e, claro, para as câmeras dos nossos celulares, que transformaram cada smartphone num scanner super potente que está no nosso bolso. E agora vamos para uma parte bem prática e, eu diria, divertida, que junta tudo aquilo que a gente viu sobre física. Já parou para pensar por que os códigos de barras são quase sempre pretos em fundo branco? Não é por acaso. A resposta está toda numa coisa chamada regra do contraste. É simples. Para um scanner de luz vermelha fazer o trabalho dele, as barrinhas precisam ser de uma cor que absorva a luz vermelha. E o fundo tem que ser de uma cor que reflita essa luz. E isso aqui ilustra o princípio perfeitamente. Barras pretas ou azuis num fundo branco ou amarelo funciona que é uma beleza. Agora, uma combinação de barras vermelhas no fundo branco não funciona. Por quê? Pensa bem, o scanner joga a luz vermelha, o fundo branco reflete a luz vermelha e a barra vermelha também reflete a luz vermelha. Para o leitor, é como se não tivesse nada ali, é tudo branco, fica invisível para ele. Agora, olhem bem para este número: 5 bilhões. O que será que isso significa? Esse é o número aproximado de vezes que um código de barras é escaneado, por dia, no mundo inteiro. 5 bilhões de vezes por dia. Aquela ideia que o Woodland teve desenhando na areia, tá lá, quietinha, organizando todo o comércio mundial. É uma escala absurda. No fim das contas, é isso. Um sistema super simples, elegante, de luz e sombra, de código eleitor, que virou a espinha dorsal invisível da economia global. E olha, se essa análise te fez aprender algo novo hoje, e se a curiosidade bateu para continuar desvendando outras tecnologias, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, a gente se vê na próxima. E para fechar, fica uma reflexão. Com 5 bilhões de leituras todo santo dia, será que essa tecnologia já chegou no seu limite? Ou será que ainda tem muita fronteira para ser explorada por esses códigos tão simples, mas ao mesmo tempo tão geniais? O que será que vem depois? A pergunta fica no ar.